Olá, eu sou o Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. E hoje, aqui no programa Energia Agro, vamos receber uma pessoa que tem profundo conhecimento em toda a gestão econômica dos assuntos relacionados ao produtor rural e também às indústrias de biocombustível. Estou falando aqui de Guilherme Dominici, que é o sócio da Merckx, que é uma empresa que tem diversas atuações. Não é isso, Guilherme? Tudo bem com você? Tudo bem, Donizete. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje no programa. O que a Merckx faz? Donizete, a Merckx é uma ideia que nós tivemos há 4 anos com a fundação da empresa. Nós somos ex-executivos do setor de commodities agrícolas, soja e milho e os seus produtos. E nós percebemos que havia um desencontro de informações muito grande entre os entes financeiros, entre o campo e entre as indústrias deste setor. E que isso passava muito pela qualidade da informação e dos dados. Então a Merckx ela surgiu como uma plataforma gerencial, de gestão para as empresas que originam commodities agrícolas, que comercializam commodities agrícolas, e isso se estendeu tanto para o lado financeiro, para o lado da rastreabilidade das commodities, chegando até os biocombustíveis que usam matérias-primas oriundas do campo. No Brasil, principalmente a soja no biodiesel e o milho no etanol, agora mais recentemente. Muito bem. Até pouco tempo a gente tratava soja como soja, né? Hoje, vamos dizer, de alguns anos para cá, ela teve uma diversificação entre a soja transgênica e a não transgênica. E agora, essa soja ela está sofrendo um processo que é exatamente o inverso do que nós tínhamos no passado, que era uma commodity. Agora é uma descomodização. O que significa isso e por que está ocorrendo isso? Perfeito, Donizete. Na nossa visão, o mercado ele vem passando por transformações no sentido de que os consumidores, sejam os consumidores finais, as pessoas, ou as empresas que consomem isso como matéria-prima, passaram a querer entender como que essa matéria-prima é produzida, né? E o Brasil ele é um país grande, continental, e nós temos aqui uma área de abrangência grande das commodities agrícolas com segmentações. Então, vou dar um exemplo do que você comentou. No Brasil, nós temos o programa RenovaBio, que, dentre outros temas, reza sobre a emissão de CBIOs do biodiesel e do etanol, né? E para que esses CBIOs sejam emitidos, ou seja, para que haja comprovação de que aquele combustível retirou 1 tonelada de gás carbônico da atmosfera ou evitou a emissão, é necessário você entender como que foi produzida a matéria-prima. É a pegada de carbono dessa produção de matéria-prima. Perfeito. E o Brasil ele tem um agro com características muito legais do ponto de vista socioambiental, né? No âmbito dos CBIOs, por exemplo, dando um exemplo do que seria a descomoditização, essa soja ela deve vir de áreas que não passaram por supressão de vegetação nativa após dezembro de 2017. Então, desta maneira, ainda que tudo seja soja, nós temos a soja elegível a este mercado e temos a soja não elegível a este mercado. Ambos produtos viram biodiesel, mas um deles, o biodiesel pode emitir os certificados de carbono, que são os CBIOs, e outros não. Então, isso vai criando uma segmentação dentro deste mercado. E essa segmentação ela se dá só por essa pegada de carbono ou tem outros elementos associados a isso? Tem outros nichos também. Então, no RenovaBio, no CBIOs é intrinsecamente ligado à pegada de carbono, mas nós temos outros fatores como exemplo agora a nova regulamentação
da União Europeia sobre a origem dos produtos agrícolas, que está em curso, né, e na virada do ano 25 para 26, exige a rastreabilidade. E aí nem toda soja que vai, por exemplo, para a União Europeia, vai para o mercado de biocombustíveis, vai para indústrias alimentícias e assim por diante. Então nós temos tanto regras comerciais, quanto regras ambientais, quanto regras de mercados consumidores. E até a logística, né, Guilherme, também interfere nisso, né? Se uma produção está muito distante de uma unidade industrial, então isso também vai contabilizar nessa pegada de carbono também, né? Perfeito. Toda a cadeia, desde o momento pré-plantio, em que você trabalha o solo, até as etapas de plantio, tratos culturais e colheita, até a armazenagem, o transporte, até chegar ao destino. Então, toda essa cadeia ela tem que ser metrificada dentro desses programas de rastreabilidade e de mercados consumidores. Guilherme, o que nós exemplificamos aqui para a soja vai valer para o milho também, que vira etanol, não é verdade? Que é o mesmo produto e ele tem diferentes valores em função da sua localização de produção, do seu sistema produtivo, né, da distância para a unidade industrial. Vou fazer a pergunta para você aqui. Quanto, em média, da soja para a produção de biodiesel que é elegível para a emissão de CBIOS? Donizete, atualmente, 70% do biodiesel é produzido a partir de óleo de soja. É a principal fonte dos óleos vegetais, é a soja, ok? Dentro disso, a gente estima que menos de 20% deste montante é convertido em CBIOS. Isso significa que apenas 20% é elegível? Não. A gente acredita que o Brasil e o programa RenovaBio, por exemplo, ele tem capacidade de chegar a 100% de elegibilidade. No nosso entendimento, o que está em desacordo não são as áreas. O produtor brasileiro ele é muito consciente, tem uma produção ambientalmente favorável, porém o que faltam são os dados ao longo da cadeia para que essas informações desde lá da fazenda cheguem até os produtores de biocombustível. E esse quadro de sustentabilidade que você está falando aí é firmado muito pelo próprio governo federal, pela própria Embrapa, vamos chamar assim também, que diz que o processo de produção, vamos dizer, da grande maioria da soja brasileira é uma produção com alto índice de sustentabilidade. E por que se tem esse alto índice de sustentabilidade reconhecido pelo governo, tem tão baixa elegibilidade para os CBIOS? Donizete, esse é exatamente o caso, né? O Brasil ele tem áreas consolidadas de produção agrícola, tem leis ambientais muito rígidas. O Brasil ele é um exemplo para o mundo no quesito produção agrícola. O que faltam são os dados caminharem ao longo da cadeia. A cadeia de grãos, mais especificamente, ela é uma cadeia que ela tem vários entrepostos. Então, o produtor produz, ele disponibiliza esse produto em um armazém próximo para secagem e beneficiamento. Este armazém vende para uma outra empresa, que eventualmente vende para uma indústria, que eventualmente produz o biocombustível, né? Então, existem conexões na cadeia. A nossa empresa, a Merx, ela está buscando estabelecer a troca de informações ao longo desta cadeia. Vamos imaginar que hoje nós já temos notas fiscais. Quando um produtor vende soja para uma empresa e essa empresa vende soja para a próxima empresa, você sempre tem a nota fiscal, então sempre há uma nota fiscal que reza a parte fiscal, tributária. Mas isso não acontece com os dados de produção, em que fazenda que aquele produto foi produzido e como que isso vai avançando na cadeia. O desafio que a gente enxerga é esse, e é isso que a gente está atacando para resolver, né? Como que os dados podem fluir ao longo da cadeia
para a gente conseguir converter essa visão, né, do governo brasileiro, da sociedade, em algo muito claro e objetivo e que seja exemplo para o mundo inteiro. Que seja mensurável. Exatamente, que seja mensurável, com dados claros, objetivos, e que a gente acredita que são a favor do produtor brasileiro, tá? A favor do nosso país. Então não basta só o reconhecimento, né, do governo. A gente tem que ter mecanismos que comprovem essa rastreabilidade da produção para que ela se torne elegível para a emissão dos CBIOS. É isso? Perfeito, Donizete. Isso está acontecendo. Então, nós temos este trabalho junto com os produtores de biocombustível, com as usinas há quase 3 anos agora, e a gente vem percebendo uma evolução ao longo do tempo. A primeira coisa, porque a ANP, em 2022, reformou a regulamentação do RenovaBio, na qual ela instituiu a chamada cadeia de custódia, ou seja, como que esses dados devem transitar ao longo da cadeia. Então, através dessa regulamentação, possibilitou os produtores de biocombustível terem uma formatação, um formato de reportar os dados desde a fazenda, ainda que esse grão tenha passado em outros armazéns, no que é chamado de intermediários pela regulamentação do programa. E isso tem acontecendo. Nós temos bons casos de sucesso de empresas que não estabeleciam fração elegível e hoje estabelecem até 80%, 90% de fração elegível. Bom, nós estamos conversando aqui com o Guilherme Dominici, que é um especialista que veio da área financeira, passou pela área do agro e hoje está na área de energia. Então, tem tudo a ver com o nosso programa. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo após ele vai contar como é que funciona isso para que o produtor de commodities e também o produtor de biocombustível possa ter uma valoração maior do seu produto. Fique conosco, até já. Hoje aqui no programa Energia Agro, estamos conversando aqui com o Guilherme Dominici, que é um especialista nas questões ligadas ao desenvolvimento da agricultura de uma forma que valorize mais o produto, tanto para o agricultor quanto para o produtor de biocombustíveis. Guilherme, o que o industrial de biocombustível precisa fazer para que ele possa aumentar essa elegibilidade do seu produto, da matéria-prima, principalmente da soja e do milho? Perfeito, Donizete. A primeira coisa é entender que esse negócio é feito de uma cadeia de valor, né? Então, a indústria de biocombustível ela pode ser uma indústria totalmente verticalizada, ou seja, ela compra a soja do produtor e esmaga, faz farelo, faz óleo e faz o biodiesel, ou ela pode ser uma indústria que ela apenas compra óleo e entrega o biodiesel do outro lado. Nisso, é legal entender que existe uma cadeia de valor, uma cadeia de suprimento que sai da fazenda até chegar essa matéria-prima na indústria. Os casos de sucesso que nós temos desenvolvido e acompanhado, eles se dão no âmbito desse entendimento de trazer os fornecedores, os parceiros de negócio para uma solução integrada. É isso que a gente tem proposto, é isso que a gente tem visto dar certo. E exatamente qual que é o mecanismo que é feito para que essa elegibilidade seja ampliada? Como que é feito o reconhecimento dos órgãos oficiais, no chamado ANP, e dentro da calculadora também a RenovaCalc, né? Como que isso é reconhecido para que essa elegibilidade seja definitivamente efetivada? Primeiro, reconhecer o trabalho da ANP dentro do desenvolvimento e aprimoramento do programa RenovaBio. E depois disso, entendendo esta normativa, ajustar os processos para que
na aquisição de matéria-prima, você entenda a origem desta matéria-prima. Então, nós, em posse disso, levamos uma solução para as indústrias para que a gente percorra o caminho destes produtos, desta matéria-prima, até sua origem básica. No Brasil, tem um item interessante que o Brasil é um dos países mais avançados no georreferenciamento das propriedades através do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, hoje, com quase 7 milhões de CARs cadastrados, grande parte do território brasileiro agrícola está mapeado. Nós conseguimos saber as características daquela propriedade de uma forma digital. Nós conseguimos abrir um mapa e entender o que tem naquela área, entender a evolução daquela área. E isso, a gente coleta essas informações e traduz dentro dos parâmetros estabelecidos pelo RenovaBio, desde a matéria-prima de fornecimento direto quanto a matéria-prima de fornecimento indireto, ou seja, que passou por várias etapas até chegar no produtor de biocombustível. Então, todo aquele trabalho, né, de coletar os dados primários, eles podem ser substituídos, né, por esse processo para que dê uma agilidade maior nesse reconhecimento da sustentabilidade da produção? Perfeito. Então, esse trabalho ele é dividido em duas etapas. De um lado, a gente tem todo o levantamento da rastreabilidade, ou seja, entender qual que é a origem, desde a fazenda, do CAR que plantou essa matéria-prima e forneceu essa matéria-prima, a soja ou milho. Do outro lado, nós temos um trabalho de entender as características daquela produção. Isso são os dados primários, né? Dentro do programa RenovaBio existem os dados padrão, que ele é um benchmark estipulado no programa. É a penalização que é dada para cada produtor em função de não ter esses dados primários. Exatamente. Vamos colocar até de outra maneira. Ele é um dado referencial, que como ele é um dado referencial, a gente não pode ser otimista com ele. Então, mas é um dado que é médio do Brasil todo, né? Ele é um dado que eu chamaria hoje abaixo da média do que acontece de fato no campo. E aquilo que você falou, o Brasil tem diversos polos de produção de soja, no caso, e cada polo desse tem uma tecnologia que é utilizada, tem uma segunda até a terceira cultura que é plantada, a proximidade das áreas industriais e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser considerado nesse cálculo que vocês fazem. Perfeito. Então, nesse trabalho com os dados primários, nós levantamos, usando bastante processos de tecnologia, levantamos e analisamos todos os dados da produção, desde o consumo de sementes, de fertilizantes, de defensivos, tá? Até a produtividade real daquela propriedade. O Brasil ele passa por uma revolução agrícola. Todos os anos as safras crescem, tanto em área plantada como em produtividade. Então, a gente pode inferir aqui que se eu uso o mesmo número de hectares, a mesma área e produzo mais nelas com aumento de produtividade, em geral eu tenho uma produção mais sustentável, porque eu utilizo o mesmo recurso escasso, que é a terra, para produzir mais alimento, mais grãos. Então, isso se converte, por exemplo, no programa RenovaBio em notas melhores, no aumento de CBIOS por tonelada de matéria-prima. Isso tem um ganho muito expressivo para as indústrias de biocombustíveis, né? Uma indústria que sai de um patamar de 30%, 40% de elegibilidade, aí vai para até quanto que vocês conseguem chegar nesse processo que é feito pela Merckx? Isso sempre vai depender da característica da aquisição de matéria-prima da usina, tá? E de como que ela se relaciona com seus fornecedores e esses fornecedores de um exemplo concreto, vocês já fizeram de alguma indústria que saiu de tanto para X. Qual foi essa mudança que ocorreu? Nós temos casos, Donizete, de indústrias que só emitiam CBIOS da parte do biodiesel produzido com resíduos, ou seja, com sebo, gorduras.
e não faziam nada de CBIOS em relação à parte do óleo vegetal. E nesse caso, nós temos casos aqui que a gente saiu de 0% para 90% de fração elegível, aplicando, claro, as regras dos normativos da ANP, mas usando bastante aqui do nosso conhecimento e do nosso processo de tecnologia para que isso seja um processo mais fácil, mais rápido, mais ágil. E é muito burocrático esse processo para a indústria falar, não, eu quero fazer esse procedimento, em quanto tempo que isso pode ser adotado aí, ou é muito longo esse período? Por exemplo, para esse ano ainda dá tempo das indústrias procederem isso? Ainda dá tempo. Esse processo ele leva em torno de 4 meses. Nós temos casos mais longos, casos mais rápidos, mas sem dúvida dá tempo. E eu acho que a forma de enxergar isso é que quanto antes as usinas se prepararem e fizerem, melhor, porque na nossa visão, todo dia que passa que você não está fazendo, você está deixando de emitir CBIOS. Então, quanto antes você começar, independente se é ainda para esse ano ou para o próximo ano, melhor né? Mais interessante é o resultado. Tá. E como que é esse processo do ponto de vista dos instrumentos que existem hoje, das normas? Precisa de aprimorar alguma norma ou já está tudo definitivo pelas resoluções da ANP, pelas portarias do Ministério de Minas e Energia, pela própria legislação? Isso já está devidamente sustentável do ponto de normas ou ainda tem que aprimorar alguma coisa? Não, hoje existem normas claras, anexos do tema RenovaBio disponíveis lá nos regulamentos da ANP, porém, boa parte da norma ela é interpretativa, ela exige interpretação e adaptação para cada bioma brasileiro, cada tipo de operação. Então, no nosso trabalho, tem também esse papel relevante do conhecimento adquirido e desses ajustes necessários. Porque como é um tema bastante complexo, é muito difícil você ter todos os pontos previstos na norma. Então, impera sempre o bom senso, assim, regras de mercado, né? Que hoje já estão bem estabelecidas, isso já acontece há alguns anos. Então, o mercado todo, as usinas, quanto as certificadoras, foram se desenvolvendo, aprendendo com casos reais e aprimorando. Claro que, do ponto de vista regulatório, isso sempre vai haver ajustes, né? Até porque o mercado agrícola ele muda, a forma da produção muda, a forma das interações das empresas mudam, a forma da tecnologia, dos dados, como o exemplo aqui que eu citei, o CAR no Brasil, isso vai passando por ajustes. Então é interessante que sempre a norma seja revisitada e ajustada. Tem um ponto importante atualmente que está sob a ótica da ANP, por exemplo, que é em vista da LGPD. Tudo que nós falamos aqui... Leis Gerais de Proteção de Dados. Perfeito. Tudo que nós falamos aqui exige o trânsito de dados de várias partes para outras, né? Então, uma preocupação muito grande é em torno da LGPD e do compartilhamento dessas informações. Nós entendemos que essa troca de informações ela não infringe nenhuma lei, né, nenhuma regra da LGPD, porque ela tem um objetivo específico que é bem controlado. Mas nós entendemos que se houvesse mecanismos padrões de troca de informação, de uma forma que essas informações poderiam ser anonimizadas ao longo do processo, com agentes custodiantes, por exemplo, isso iria aumentar muito a dinâmica e melhorar muito a dinâmica desses processos. Muito bem. Quando o assunto é importante, passa rápido o tempo e nós chegamos ao fim de mais um Energia Agro. Você que está nos assistindo, acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, para dar a sua opinião e fazer seus comentários. Hoje entrevistamos aqui Guilherme Dominici, que é um especialista nessa área de RenovaBio. E aquele produtor que não está tendo o cuidado com essas informações pode estar perdendo dinheiro. Fique ligado.
Nos acompanhe até a próxima semana em mais um Energia Agro. Até lá!